Fala galerinha, tudo bem com vocês? Vamos começar uma videoaula falando sobre números naturais e inteiros. Aqui é a professora Giovana. Para começo de conversa, tenho uma pergunta para vocês. Para que servem os números? Nossa, professora, para muita coisa. Verdade, eles servem para numerar, para medir, para classificar, para codificar, organizar, contar. Ufa, para tanta coisa, não é mesmo? Verdade. E olha só, o que é importante a gente ter em mente é que os números são uma invenção humana. Surgiram da necessidade dos homens contarem, organizarem, classificarem, medir, codificar as coisas, certo? Então tem muitas aplicações no nosso dia a dia. Vamos aprender um pouquinho mais sobre eles hoje? Bora lá! Olha só, o objetivo então da nossa videoaula é revisar algumas propriedades e as 4 operações básicas com os números naturais e inteiros. Para começar, os números naturais é um conjunto de números representado por essa letrinha aí, é um N maiúsculo, tá certo? A gente representa desta forma, N maiúsculo igual, aí eu abro chaves e dentro eu coloco o início do conjunto, 0, 1, 2, 3, 4, 5, e coloco esses 3 pontinhos indicando que esse conjunto não tem fim, tá certo? Ele continua. Ele também pode ser representado na retinha numérica. Olha, é importante reparar nessa retinha aí que ela cresce para a direita, tá vendo? A setinha indica o sentido do crescimento. E entre cada númerozinho existe o mesmo espaço, tá bom? Cada número fica a mesma distância um dos outros aí no conjunto dos números naturais. Vocês vão ver que essa retinha é muito útil para a gente aprender as operações entre os números, tá bem? Então, bora lá, vamos conhecer as propriedades. Para começo de conversa, os números naturais são infinitos, certo? Todos já sabem que eles são infinitos e todos eles têm sucessor e antecessor, com exceção do zero. Observa de novo aí na nossa retinha, olha só, 0, 1, 2, 6 e assim por diante. Se eu perguntar para vocês qual é o sucessor do 2, ou seja, quem vem depois do 2, rapidamente vocês me dirão que é o número 3. E se eu perguntar quem é o antecessor do 2, óbvio que é o 1. Não funciona assim com o 0, né? O 0 tem sucessor, que é o número 1. Mas não tem antecessor no conjunto dos naturais. Depois a gente vai ver que em outros conjuntos ele tem, mas aqui não, certo? Muito bem, olha só, vamos ver. Adição e multiplicação com números naturais, o resultado é sempre um número natural também. Olha lá, primeiro exemplo, eu tenho 57, que é um número natural, mais o 20, que é um número natural, e o resultado 77, que também é um número natural. Muito bem, na multiplicação, da mesma forma, 9 vezes 4 igual a 36. O 9 é um número natural, o 4 é um número natural e o 36 também é um número natural. Tá vendo? Os dois resultados estão lá no conjunto dos naturais. Se nós continuarmos contando, a gente vai chegar em 77 e vai chegar em 36, certo? Mas temos a subtração e a divisão também, são duas operações básicas. Com os números naturais, os resultados nem sempre são naturais. Quer ver? Vocês já vão perceber. Nesse primeiro exemplo, eu tenho 57 menos 43 igual a 14. Tudo bem, os três números são naturais, o 57, o 43 e o 14. Neste outro exemplo, 111 dividido por 3 igual a 37 também. 111 é natural, o 3 é natural e o 37, resultado também natural. Mas observem aqui, quando eu for fazer 9 menos 11, dá menos 2. Ah, lembraram do ano passado que vocês aprenderam números negativos? Então agora já é possível a gente fazer 9 menos 11. A gente entende, por exemplo, eu tenho R$ 9, mas eu devo 11. Eu consigo pagar os 9 ainda, os 9 e fico devendo 2, certo? E esse resultado menos 2 não está dentro daquele conjunto dos naturais que a gente viu. É um novo conjunto, número dos inteiros, certo? Conjunto dos números inteiros. Então, esse resultado não é natural. Negativos não são naturais, eles são inteiros que a gente vai aprender em seguida. E esta outra continha, olha só. 2 dividido por 4 é igual a 0,5. O 2 e o 4 são números naturais, tá? Lá naquele conjunto dos naturais que a gente acabou de ver. Mas o 0,5 não.
A gente pode imaginar, por exemplo, que esse 2 seriam R$ 2 dividido para 4 pessoas. Obviamente vai dar 50 centavos cada um, não vai dar uma parte inteira, vai dar um pedacinho ali, né, dos R$ 2. Então esses números também não são naturais, pertencem aos racionais que a gente vai aprender mais à frente também, tá certo? Então, galerinha, eu vou deixar aqui algumas perguntas para vocês. Se antigamente existia só os números naturais, como é que eles registravam as dívidas? Como é que eles registravam as temperaturas muito baixas, as profundidades? Foi a partir dessas necessidades é que surgiram os números inteiros, que englobam os positivos e os negativos, tá certo? São eles que nós vamos ver agora, os números inteiros. Vamos conhecer o conjunto dos números inteiros, tá certo? Que também são usados em muitas situações do nosso dia a dia, são muito importantes na nossa sociedade hoje em dia, né? Olha só, os números inteiros são representados pela letrinha Z maiúscula, tá certo? Mas por que, professora? Uma curiosidade, olha, nos livros de história está registrado que é usada essa letrinha Z, porque esse Z vem da palavra alemã Zahl, que significa número, tá bem? Provavelmente, né, no passado, algum alemão foi que deu nome a esse conjunto dos inteiros, por isso se usa Z até hoje, tá certo? Então vamos lá, propriedades dos inteiros. O conjunto dos números inteiros é representado desta forma, olha lá, letrinha Z maiúscula, igual, eu abro as chaves, né? E coloco reticências e começo. -4, -3, -2, -1, 0. 1, 2, 3, 4 e 5. Tá vendo? O conjunto dos números inteiros, ele fica organizadinho desta forma. O 0 ao centro, positivos à esquerda, positivos à direita e negativos à esquerda. A gente também organiza ele na retinha a gente percebe melhor. A setinha de novo indica o crescimento para a direita, então quanto mais à direita o número, maior esse número é, certo? Percebam, a origem é chamada de origem o 0, que é o centro da retinha. Ele não é nem negativo e nem positivo, é neutro. Do lado esquerdo, os números negativos e do lado direito os números positivos. Tudo bem até aí? Há infinitos números inteiros e todos eles têm sucessor e antecessor. Percebam aí, a setinha indica crescimento para a direita, certo? Quanto mais à direita o número, maior ele é. Mas existem números negativos que vão lá para a esquerda, -4, -5, -6, -7. E existem números positivos que vão para a direita, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante. Olha aqui, se eu perguntar para vocês agora, quem é o antecessor do 0? É o -1, é o que vem antes do 0, certo? E quem é o sucessor do 0? É o número 1. Então, no conjunto dos inteiros, o 0 tem sucessor e antecessor. Tudo bem? Muito bem. Então, bora lá. Propriedades, então, dos inteiros para adição, subtração e multiplicação. Essas três operações, o resultado é sempre número inteiro também. Olha aqui, nosso primeiro exemplo. Eu tenho -2 menos -11. Lembra que agora o sinal de menos fora do parênteses pede o oposto que está dentro. Menos e menos vai virar mais. Então, -2 mais 11 vai dar 9 positivo. Lembrando que se não tiver sinalzinho de mais nem de menos, é um número positivo, ok? Muito bem. Olha outro exemplo. Eu tenho mais 9 vezes -7. 9 vezes 7 é 63. E o sinalzinho de mais vezes de menos é menos. A gente vai ver essas propriedades, tá bom? É só para vocês conhecerem aqui alguns exemplos. O resultado também, olha lá, o -63 também está lá no conjunto dos números inteiros. Olha o terceiro exemplo, eu tenho -32 mais -7. Tirei dos parênteses, ficou -32 menos 7, que é igual a -39. Todos esses três resultados estão dentro do conjunto dos números inteiros, certo? Mas olha o que acontece quando a gente vai fazer divisão com números inteiros. Primeiro exemplo que eu tenho aqui, -9 dividido por -3. 9 dividido por 3, a gente sabe que dá 3, certo?
E menos dividido por menos, que é uma regrinha que você já vai aprender, vai dar mais 3. É um resultado que está lá no conjunto dos números inteiros. Perfeito. Mas olha a letra B. Quando eu tento fazer 4 dividido por menos 8, 4 dividido por 8 dá 0,5. E esse sinalzinho de menos acompanha aí. Mais e menos vai dar menos. Depois a gente vai ver essa regra. Dá 0,5. Não tem número com vírgula no conjunto dos números inteiros. Então, esse número não é inteiro, tá certo? É um número racional, que é um conjunto que a gente vai aprender mais à frente, tá certo? Olha só, vamos ver as operações então com os inteiros? Eu dei alguns exemplos só para vocês verem que os resultados às vezes não estão dentro daquele conjunto. Mas agora a gente vai ver vários exemplos de soma, adição, subtração e multiplicação, tá certo? Olha só, primeiras regras é de adição e subtração com inteiros. Olha essa continha aqui, mais 2 menos 5 é igual a menos 3. Por quê, professora? Por que dá menos 3? Olha aqui, a gente tem que pensar no módulo do número. Módulo é essas duas barrinhas aí que estão em volta do número, tá vendo? Mais 2 está entre módulo. Módulo de mais 2 é 2. E módulo de menos 5 é 5. Por quê? Olha bem, módulo ou valor absoluto é a distância que este número está da origem da reta numérica. Observa aqui na retinha numérica aqui embaixo, ó. Eu tenho 0, positivos de um lado, negativos do outro. Ok. Então, eu vou agora procurar o módulo do número mais 2. É a distância que ele está do zero, tá vendo? 1, 2. Ele está a 2 passinhos ali, 2 unidades. Então, por isso que o módulo de mais 2 é 2. E qual que é o módulo do menos 5? É a distância que ele está do zero. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o módulo do menos 5 é 5. Por isso que o resultado é negativo. Aquele que está mais distante do zero é que vai dar o sinal para o resultado. Então, mais 2 menos 5 é menos 3. Uma dica que eu dou, se o módulo está confundido. Nossa, professor, eu não entendi muito bem essa história de módulo. A gente pode pensar em dinheiro. Quando a gente está somando ou subtraindo os números inteiros, a gente pode pensar assim, eu tenho R$2, mas eu estou devendo R$5. Imagina que você foi na padaria lá perto da escola. Você tem R$2 na mão, mas você já ficou devendo 5 para ele lá de ontem. Você comprou alguma coisa lá. Então você vai chegar lá com os 2, você vai pagar R$2, mas ainda vai ficar devendo 3. Tá certo? Então mais 2 menos 5 igual a menos 3. Tudo bem até aí? Posso continuar? Maravilha! Então vamos lá, alguns exemplos com números para vocês, outros exemplos, né? Olha lá, menos 2 mais 8 fica menos 2 mais 8, igual a 6. Devo 2, tenho 8, pago esses 2 e ainda fico com 6. Letra B, 2 mais menos 8, igual a 2 menos 8. Opa, eu tenho 2 agora e minha dívida é de 8, vou ficar devendo 6. Olha o terceiro exemplo, menos 2 menos mais 8. Vai ficar menos 2, menos 8. Duas dívidas. Devo 2, devo 8, devo no total 10, certo? Olha aí a letra D. Menos 2 menos 8. Menos 2 mais 8. Então, agora eu devo 2 e tenho 8, vou ficar com 6. Observe o seguinte, galerinha. Quando eu tenho esse sinal de menos fora do parênteses, eu quero o oposto do que está lá dentro, o oposto de mais 8. E o oposto de mais 8 é menos 8. Então, toda vez que eu vou tirar um número do parênteses, tem um sinal de menos fora, ele muda o sinal de dentro. Menos e mais vira menos. O de baixo é a mesma coisa, olha lá. Menos e menos vira mais. Então, o menos que está fora pede o oposto do que está dentro, certo? Aí a gente faz a continha. Tranquilo? Muito bem. Olha só, vamos para as regras da multiplicação e da divisão com inteiros. Vou colocar todas aqui. Oh, tem bastante? Não, vocês já vão perceber. Vamos por partes. Olha só, eu tenho aqui um número positivo vezes um número positivo. O resultado é positivo. Um número negativo vezes um número negativo. O resultado é
positivo também. Olha aqui do lado. Positivo dividido por positivo, positivo. Negativo dividido por negativo, positivo. Então, observa bem essas 4 primeiras operações aqui. Os sinais são iguais na multiplicação ou na divisão. Quando a gente tem sinais iguais, o resultado é sempre positivo na multiplicação e na divisão. Vendo? Mais vezes mais ou mais dividido por mais é positivo. Não importa no embaixo também, ó. Menos vezes menos ou menos dividido por menos é positivo também. Muda quando os sinais são diferentes. Olha aqui, mais vezes menos é negativo. Menos vezes mais é negativo. Mais dividido por menos, negativo. Menos dividido por mais, negativo. Então, quando os sinais são diferentes na multiplicação e na divisão, o resultado é negativo. Vamos ver uns exemplos com números para ficar mais claro? Bora lá. Olha só o primeiro exemplo. Eu tenho positivo, 3 positivo e 2 positivo. Eles estão sendo multiplicados, correto? O resultado é positivo também, certo? Aqui também, olha, 3 vezes 2 vai dar sempre 6. O que a gente vai prestar atenção é no sinal. Negativo vezes negativo, positivo. Olha aqui, 3 vezes 2 de novo, só que é positivo vezes negativo. E aqui de novo, negativo vezes positivo. Observa bem. Mais vezes mais, mais. Certo? Menos vezes menos, mais. Então, quando eu tenho 2 sinais negativos, os resultados são sempre positivos, ou 2 números positivos, 2 negativos. Se eles forem iguais na multiplicação, o resultado positivo. Aqui embaixo, diferente, olha só. Um número é positivo e o outro é negativo. Positivo, negativo, o resultado é negativo. Olha aqui embaixo. Negativo, positivo, resultado negativo. Então, quando os números são diferentes sinais, o resultado final é negativo. Vamos ver a divisão? Tenho aqui 4 exemplos de divisões para vocês também. Observa bem, a mesma coisa que na multiplicação. Eu tenho positivo dividido por positivo, resultado positivo. Tenho negativo dividido por negativo, resultado positivo. Então, são sinais iguais sendo divididos. O resultado é sempre positivo. Olha aqui embaixo, sinais diferentes sendo divididos. Positivo dividido por negativo, negativo. Negativo dividido por positivo, negativo. Então, o resultado sempre negativo. Certo? Essa regrinha, gente, vale sempre para multiplicação e divisão, ok? Muito bem. Vamos para um probleminha? Vamos aplicar uma situação real? Bora lá, então acompanhe comigo a leitura, tá bem? Certo dia em Gramado, no Rio Grande do Sul, ocorreu uma variação muito grande de temperatura, né? Às 7 horas da manhã, o termômetro marcou menos 2 graus. Estava registrando menos 2, vamos anotar isto. Ao meio-dia, subiu 11 graus. Então, não foi lá para 11, só subiu 11 graus. No meio da tarde, subiu mais 3 graus. Subiu mais 3 graus. E lá pelas 9 da noite, a temperatura caiu 13 graus. Pergunta: às 9 da noite, qual era a temperatura registrada no termômetro? Então vamos por partes, a gente precisa anotar todas essas informações aí. Então repara bem, lembra da nossa retinha numérica. Quando a temperatura sobe, é positivo. Quando ela cai, é negativo. Isso acontece no termômetro também, correto? Então eu registrei aqui, olha, o menos 2, que é o que estava registrado no termômetro. O mais 11, porque eu registrei como mais, porque subiu. O 3 eu também registrei como mais, porque subiu a temperatura. E o 13 caiu, então eu registrei como menos. Agora é só a gente fazer essa continha. Olha, eu tenho menos 2 e menos 13, então já tenho menos 15. Mais 11 com mais 3, eu tenho mais 14. Menos 15 mais 14, menos 1.
Então, essa era a temperatura que estava sendo registrada no termômetro às 9 da noite. Galerinha, este foi só um exemplo, tá bom? No nosso material de estudo tem mais exemplos resolvidos, dê uma olhadinha lá, não deixe de ver, tá bom? E por hoje é só. Espero que vocês tenham uma boa semana e que não se esqueçam de responder a atividade na plataforma, tá bom? Tchau, tchau! Até a próxima!